Após a perda devastadora do filho, uma descoberta chocante sobre seu marido foi revelada. A dor que machucava o peito de Maria era insuportável. Lucas, seu pequeno raio de sol, se foi em um trágico acidente de moto, deixando um buraco imenso no seu coração. A periferia de São Paulo, normalmente cheia de vida e barulho, agora parecia um eterno silêncio. Maria acordava todos os dias esperando ver o sorriso do filho, aquela luz que tornava seus dias mais leves. No entanto, ao invés disso, ela se deparava com a realidade cruel da ausência. A comunidade se uniu em torno de sua dor. Vizinhos, amigos e até estranhos, todos vestiam branco em homenagem a Lucas, compartilhando refeições simples e calor humano. Era como se juntos eles tentassem segurar as pontas de uma desolação que parecia intransponível. Uma lágrima escorria pelo rosto de Maria, enquanto ela lembrava dos momentos de alegria que teve com o filho. Mas mesmo em meio ao luto, a solidariedade da comunidade era um porto seguro. Ela sentia que, apesar de toda a tristeza, havia laços invisíveis de apoio que envolviam. Mas tudo mudou quando, ao organizar o quarto de Lucas, Maria encontrou um diário escondido. Com as mãos trêmulas, decidiu abrir aquele pequeno mundo de papel. As palavras escritas por Carlos, seu marido, a fizeram estremecer. O que deveria ser um testemunho de amor e memória se transformou em um pesadelo. Ali, expostos em letras garrafais, estavam segredos aterradores. Uma ligação com grupos criminosos e um esquema de corrupção abafava os sonhos de muitos na comunidade. Um soco no estômago que a fez questionar tudo que acreditou sobre o homem que amava. A imagem de Carlos, sempre protetor e generoso, agora se transformava em um enigma sombrio. As lembranças de um casamento sólido, construído em bases de amor e confiança, começavam a ruir. Maria se via em um dilema angustiante: expor a verdade sobre o pai de Lucas e arriscar destruir a imagem da família, ou permanecer em silêncio e defender o homem que sempre amou. As lágrimas que escorriam agora eram de confusão e dor. A presença de Lucas a lembrava da importância da honestidade e do respeito. Em uma reunião comunitária, onde todos estavam novamente de branco em homenagem a Lucas, a tensão estava palpável. Seria este o momento certo para revelar a verdade? O peso da descoberta se acomodou em seu peito e palavras ficaram entaladas na garganta. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Maria respirou fundo, seus pensamentos confusos. O que fazer? Ela sabia que a verdade poderia abalar a comunidade, já tão fragilizada. As lembranças da dor de Lucas a impediam de ver uma saída clara. Enquanto preparava-se para soltar as palavras que poderiam mudar tudo, o telefone tocou. O som cortou o ar pesado da sala, e uma mensagem que surgiu em sua tela tinha o poder de transformar sua trajetória de maneira irrevogável. As emoções se intensificaram, e Maria teve certeza de que suas decisões agora não afetariam apenas a ela, mas todo mundo ao seu redor. E qual seria o próximo passo? O telefone continuava a tocar, ecoando na sala como uma sirene, chamando a atenção de todos os presentes, que estavam hipnotizados pela dor coletiva. Maria conseguiu, com muito esforço, desviar a vista dos rostos preocupados na reunião e olhou para a tela do celular. Ali, uma mensagem iluminada de um número desconhecido a fez tremer. Maria, precisamos conversar. É urgente, dizia a mensagem. Uma onda de ansiedade a envolveu. O que isso significava? Quem poderia estar se metendo em sua vida agora? Com o coração pulsando, ela decidiu ignorar a mensagem naquele instante. Havia algo mais profundo em jogo. Já era difícil lidar com a dor da perda, e agora descobrir a verdade sobre Carlos parecia uma tempestade à espera de acontecer. A sala estava silenciosa, o ar pesado e os olhares expectantes mirados nela. Maria sentiu cada batida de seu coração reverberando como um tambor de guerra. Queria gritar, dizer a todos o que havia descoberto, mas as palavras permaneciam restritas à sua garganta. Carlos sempre teve um jeito de acalmar as tempestades. Ele era o tipo de homem que tirava a dor e trazia risos. Mas agora, essas memórias só pareciam um eco distante, um sonho em que tudo era perfeito. Diante de todos, ela lutava entre expor os segredos que poderiam destruir não apenas sua família, mas os laços da comunidade. E se o que estava escrito naquele diário fosse mais profundo do que imaginava?
E se as pessoas que dependiam de Carlos fossem inocentes e vulneráveis? No meio da confusão, o telefone tocou novamente. Era Carlos. O pânico ensaiava uma dança dentro dela. Ele deveria estar por perto, próximo o suficiente para notar o clima opressivo na reunião. O que ele diria? Como reagiria? Ela só tinha certeza de uma coisa: precisava decidir rápido. A conversa com a comunidade não poderia esperar. Inspirada pela coragem de Lucas, levemente iluminada pela lembrança do filho, Maria se levantou. Os olhares se voltaram para ela e, em um ato de bravura, decidiu que não poderia mais esconder. Sua voz estava trêmula, mas firme. Gente, eu tenho algo importante para compartilhar. Mas, assim que as palavras começaram a sair, um estrondo de batidas na porta interrompeu o ar pesado, provocando uma ruptura instantânea na tensão de momentos atrás. Os olhares mudaram de curiosidade para medo. Maria congelou, seu coração disparando. O que mais estava prestes a acontecer? As batidas tornaram-se cada vez mais insistentes, como se um vendaval estivesse prestes a invadir a sala. As vozes começaram a murmurá-la entre si, inquietas. Maria sentiu um frio na espinha. A urgência da situação a puxava para fora, enquanto a dúvida sobre os segredos de Carlos lá dentro aprendia. Ela hesitou. Abrir a porta significaria mais complicações. Mas e se o que estivesse do outro lado estivesse relacionado mensagem ou, pior ainda, a segredos que Carlos poderia estar escondendo? Agora, sem saber o que fazer e com um novo dilema se formando, Maria ficou ali, paralisada entre a necessidade de verdade e o medo do desconhecido, um passo que poderia mudar todo o seu mundo mais uma vez. O momento da verdade estava se aproximando, mas a que custo? Uma onda de sentimentos conflitantes a invadiu quando as batidas na porta se tornaram ainda mais frenéticas. Maria respirou fundo, o cheiro da madeira antiga e a umidade do ar abafado entravam em seu pulmão como um lembrete de que a vida continuava, lá fora. Seu coração parecia um tambor, batendo incessantemente, compelindo-a a agir. Quem está aí? Perguntou uma voz masculina do outro lado, tensa, carregada de urgência e preocupação. A voz dela se tornou um eco em sua mente. O que eu faço agora? A curiosidade contorcia-se com o medo. O que aquela visita significava para ela e para os que estavam ali? Os olhares ao seu redor estavam fixos na porta, a expectativa crescendo como uma bolha prestes a estourar. Uma pessoa já havia se levantado, talvez para abrir. Espere! Maria gritou. As palavras saíram de sua boca com mais força do que o esperado, transbordando a insegurança que a consumia. O que ela faria ao abrir aquela porta? A sala parecia estar dividida, um espaço onde a dor e a confusão se encontravam, preparando o terreno para verdades que poderiam despedaçar tudo. A angústia crescente de Maria se transformou em determinação, um impulso que não poderia mais ser ignorado. Eu preciso saber o que está acontecendo, pensou, lutando com a necessidade de proteger seus amigos e familiares da verdade. Quando a porta se abriu, uma corrente de ar gelado penetrou no ambiente. Era Júlio, um velho amigo da família, com o rosto pálido e os olhos inchados, como se tivesse corrido uma maratona. Ele se adiantou, quase tropeçando nas próprias palavras. Maria, eu sinto muito. Mas precisamos falar sobre Carlos. A situação é mais séria do que você imagina. As palavras dele eram rápidas, mas cada sílaba parecia se arrastar na mente de Maria. A sala se encheu de murmúrios, os rostos parecendo espelhos de incerteza. O que houve com Carlos? Maria perguntou, a voz cortando o ar como uma faca. A resposta de Júlio congelou o tempo. Ele pode estar envolvido em algo muito perigoso. O mundo ao redor dela parecia desmoronar. As paredes da sala, uma vez acolhedoras, agora pareciam se fechar como se fossem um labirinto. O que significava aquela revelação? A imagem do marido, um homem amado, agora estava sendo ofuscada por suspeitas e medos. Maria se sentiu como se estivesse em um sonho ruim do qual não poderia acordar. Enquanto os murmúrios aumentavam, a imagem de Lucas apareceu em sua mente novamente. A pureza de seus olhos. A alegria em seu risinho. E agora uma sombra sobre a família, uma sombra que poderia desmembrar não apenas a relação com Carlos, mas com toda a comunidade. Ela sabia que precisava tomar uma decisão que exigiria coragem. Cala a boca, Júlio. Um dos presentes gritou, a voz cheia de indignação. Você não pode simplesmente entrar aqui e dizer isso. Carlos é um homem bom. As vozes se sobrepunham. Maria, sentindo-se cada vez mais sufocada, fechou os olhos por um momento. E quando finalmente os abriu, algo mudou. Ela estava decidida.
Desde o início, as sombras não poderiam continuar a dominar o brilho da verdade. Eu quero saber tudo, declarou, a voz firme. Quero saber o que está acontecendo e não quero mais segredos. Havia um fogo nas suas palavras, uma energia crescente que desafiava todo o temor que a envolvia. Mas, antes que pudesse escutar a resposta de Júlio ou de qualquer um, seu telefone vibrava novamente em seu bolso. Um impulso de descoberta insistia para que olhasse. Seria aquela chave que faltava na porta do seu passado? Ela retirou o celular, a tela brilhando com uma nova mensagem. E se a verdade estivesse prestes a ser revelada? Mas estaria pronta para enfrentar o que viria a seguir? A tensão da sala aumentava e o futuro de sua família estava prestes a ser moldado por um toque de seu dedo. Maria sentiu o coração acelerar novamente enquanto encarava a tela iluminada do celular. A mensagem piscava como um farol em meio à escuridão que a envolvia. O que está acontecendo comigo? Pensou, enquanto as vozes ao fundo continuavam a discutir. Ela tomou um fôlego profundo, um misto de ansiedade e esperança pulsando nas veias. Desculpa, gente, disse, interrompendo o frenesi da sala, mas eu preciso ver isso. Com um movimento rápido, deslizou o dedo pela tela. Os olhos de todos estavam sobre ela. Nesse instante, a pressão parecia ter diminuído, como se o tempo tivesse desacelerado só para ela. A mensagem era de um número desconhecido, mas o conteúdo arrepiou sua nuca. Eu sei o que Carlos fez. Você precisa ouvir a verdade. Uma onda de friagem percorreu seu corpo. Aquela frase simplesmente não podia ser ignorada. O que será que ele fez? Pensou enquanto as opções explodiam em sua mente. No entanto, ao mesmo tempo, um desejo desesperado de proteger Carlos crescia dentro dela. Ela queria acreditar que ele não era o homem que todos pareciam temer. Maria, você não precisa abrir essa porta para mais dor. Júlio exclamou, vendo a mudança na expressão dela. A sinceridade em seu olhar era palpável, mas Maria não conseguia desviar a atenção do celular. Eu preciso saber, Júlio, respondeu com firmeza. O medo e a determinação se mesclavam em sua voz, criando uma melodia única de resiliência. Se ele estiver errado, eu tenho que defendê-lo. Mesmo que tudo pareça sombrio agora. Às vezes, a verdade dói mais do que a mentira, outra voz declarou, tensa. Era Luísa, uma das amigas mais próximas. O olhar dela também era de preocupação, mas havia uma faísca de apoio. Maria imediatamente sentiu que sairia de sua bolha. Maria abriu a mensagem novamente. Com a mente perturbada, decidiu responder. Quem é você? O que sabe sobre meu marido? O coração batia em um ritmo frenético enquanto ela enviava a mensagem. Com a sala ainda em alvoroço, Maria se afastou sutilmente, buscando um canto onde pudesse se concentrar. Ela percebeu que não era apenas Carlos que estava em jogo, era sua família, suas raízes. As respostas de Júlio e Luísa ecoavam em sua cabeça. Em tempos de crise, a verdade pode tanto unir como despedaçar. E se Carlos for inocente? Um pensamento insistente a assombrava. E se tudo isso for um grande engano? Após alguns minutos que pareceram horas, seu celular tremeu novamente. Uma nova mensagem. Era só uma frase. A verdade está mais próxima do que você imagina. Encontre a gravação. Um golpe de frio atravessou seu corpo, e ela pôde sentir o seu estômago se contorcer. Gravação? Repetiu em voz baixa. Isso levantava mais perguntas do que respondia. A ideia de que poderia haver provas ocultas sobre Carlos a deixava maluca, sua mente assolada por imagens de cenas e interrogatórios. Maria, vai ficar tudo bem, Júlio disse, agora mais próximo, tentando oferecer algum consolo. Se Carlos é inocente, vamos descobrir isso juntos. Mas Maria não tinha certeza se acreditava nisso. Um turbilhão de emoções ocupava cada canto de sua mente. O que fazer? Como agir? Se isso for verdade, será que sou capaz de lidar com? Ela virou-se bruscamente, confrontando a sala agora em silêncio. Precisamos encontrar essa gravação, anunciou, a voz alta e firme. Havia uma chama de determinação em seus olhos. E eu não vou parar até que a verdade seja revelada. Mas uma sombra de dúvida pairava. As palavras de Júlio insistiam no fundo de sua mente. E se a verdade for muito mais difícil de suportar do que você imagina? Maria franziu a testa, a tensão no ar palpável. O mistério cerceava a todos, e em seu coração, ela sabia, mesmo que a verdade fosse dolorosa, era exatamente o que precisava descobrir. O que a aguardava na busca pela gravação?
Ninguém sabia, mas ela estava disposta a mergulhar nesse abismo de incertezas. Maria sentiu a adrenalina pulsar em seu corpo enquanto as palavras da mensagem ecoavam em sua mente. A ideia de uma gravação, algo que poderia mudar tudo, a fez acelerar seus passos. Onde eu começo? Perguntou-se, já imaginando cenários que poderiam decifrar o mistério. O que poderia haver naquele registro? Uma traição? Um erro irreversível de Carlos? Júlio e Luísa se aproximaram, uma nuvem de preocupação pairando entre eles. A sala, antes barulhenta, agora parecia envolta em um silêncio tenso, os olhares convergindo para Maria. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. A gravação. O que ela pode conter? Pensou, lembrando-se de momentos em família que pareciam simples, mas que agora pareciam carregados de dúvida. Você realmente acha que deve prosseguir com isso? Perguntou Júlio novamente, sua voz suave, mas firme. Preciso, Júlio. Preciso saber quem é meu marido de verdade. Não posso ignorar algo assim, respondeu ela, quase numa súplica, procurando apoio naqueles que amava. Vamos juntos procurá-la, disse Luísa, decidida. De qualquer forma, estamos aqui por você. Uma onda de gratidão invadiu Maria. Não estava sozinha, tinha alguém ao seu lado que acreditava nela. Com um novo foco, Maria lembrou-se do local onde Carlos costumava guardar seus documentos e equipamentos de trabalho. Era um velho armário no escritório, sempre desorganizado. Vamos até lá. O que quer que seja, pode estar naqueles arquivos. Os três se dirigiram ao escritório, onde a luz do sol entrava pela janela, iluminando a bagunça. Livros e papéis estavam espalhados por toda parte. À medida que Maria abria os gaveteiros, uma mistura de ansiedade e esperança crescendo. Cada pedaço de papel parecia um enigma a ser resolvido. Maria, aqui! Chamou Luísa, puxando uma caixa empoeirada para fora de uma prateleira. Pode estar dentro dela. Maria se aproximou, o coração acelerado enquanto Luísa abria a caixa. Dentro estavam equipamentos antigos, DVDs e até fotos de momentos em família. E, no fundo, um pequeno dispositivo USB. O objeto parecia comum, mas para ela, representava um portal para a verdade. Você tem certeza de que quer ver isso agora? Júlio perguntou, o tom de preocupação presente em sua voz. Maria hesitou por um segundo, sentindo a responsabilidade daquela decisão apertar em seu peito. Sim, preciso saber, afirmou, com a voz quase embargada. É a única opção que me resta. Com mãos trêmulas, Maria pegou o dispositivo, e eles se dirigiram para a sala novamente. Sentaram-se em volta da mesa de centro, a luz da tela do computador destacando as expressões ansiosas de cada um. O momento estava carregado de tensão e expectativa. Aqui vamos nós, sussurrou Maria, enquanto conectava o USB. A imagem que surgiu era simples, mas carregava um peso indescritível. O vídeo começou. A respiração de Maria se tornou pesada. O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar sua vida para sempre. Um homem estava falando, mas a voz soava distorcida e as imagens tremiam. Uma sensação de frio percorreu sua espinha. Logo, ela escutou o nome de Carlos. O que ele fez? Um pensamento aterrador passou por sua mente. A gravação parecia mais suspeita a cada segundo. Tão imersa no vídeo, Maria não percebeu que Júlio e Luísa estavam segurando a respiração, os olhos fixos na tela. O tempo parou, e tudo o que eles conheciam estava prestes a ser desvendado diante deles. Então, uma frase foi dita, algo que Maria jamais esperaria ouvir. Carlos estava diretamente envolvido em... As palavras pararam no ar como um eco doloroso. O estômago de Maria se revirou, e seu coração disparou com a revelação que estava prestes a mudar tudo. Ela olhou para os amigos, suas expressões refletiam choque e incredulidade. O que era verdade? O que realmente aconteceu? O clímax estava chegando, e agora mais do que nunca, Maria precisava ser forte. Mas a pergunta que pairava no ar era: até onde ela iria pela verdade? O silêncio na sala era quase palpável. Maria sentia o coração disparar em seu peito, pulsando como se quisesse escapar. A tela do computador brilhava, projetando sombras nas paredes, acentuando a tensão entre eles. As últimas palavras tremidas ainda ecoavam na mente de Maria, e ela sabia que não podia hesitar. Carlos estava diretamente envolvido em algo muito maior do que você imagina, repetiu uma voz masculina, enquanto a imagem ia se tornando mais clara, mas sem revelar tudo. O som distorcido martelava sua mente, e um turbilhão de emoções tomou conta dela.
O que isso significava? Qual era o algo maior? Seria um erro? Um crime? Ela mordeu o lábio, tentando manter a calma, mas a indignação crescia. O que mais Carlos poderia estar escondendo? Ele tinha sido seu apoio, seu amor, seu parceiro. E agora, tudo isso parecia uma névoa ou uma farsa. Maria, murmúrio de Luísa quebrou o silêncio, trazendo um pouco de realidade de volta. Você não precisa ver isso se não quiser. Podemos parar. Não, eu preciso saber. Respondeu ela, a voz fervendo em determinação. Virou-se para a tela novamente, onde a imagem mudava, revelando um cenário sombrio e uma reunião clandestina. Homens de terno, rostos cobertos pela escuridão da luz baixa. O que é isso? Maria perguntou, quase para si mesma a ponto as palavras continuavam a fluir, revelando uma trama de promessas e mentiras, mas a cada frase, ela se sentia mais perdida. Carlos estava cercado por figuras de autoridade homens que pareciam influentes, e um deles, talvez impiedoso, olhava diretamente para a câmera, como se soubesse que alguém estava se escondendo atrás da tela, esperando ouvir a verdade. A gravação prosseguiu. A operação precisa ser realizada. Em breve, teremos o controle total. Carlos vai ajudar, dizia um dos homens, com um sorriso que transmitia segurança e ao mesmo tempo um presságio de calamidade. Maria sentiu um nó na garganta. Era um jogo muito mais perigoso do que ela poderia imaginar. O que Carlos realmente fazia? O que ele estava prometendo em troca de dinheiro? A conexão entre eles parecia um fio de seda prestes a se romper. Carlos, o que você fez? Pensou, a angústia borbulhando dentro dela. Isso é demais. Precisamos contar a alguém, sugeriu Júlio, a voz aguda com a urgência da situação. Não podemos deixar que isso passe. E se for verdade? Mas e se eu não estiver pronta para enfrentar isso? Maria disse, desesperada. Eu não posso perder Carlos. Não assim. Preciso entender. Ele não pode ser quem parece ser. Querida, você precisa colocar tudo isso em perspectiva. Você conhece Carlos melhor do que ninguém, Luísa interveio, buscando tranquilizar, mas a expressão de seu rosto carregava um peso de incerteza. Maria olhou novamente para o vídeo, seu coração latejando com cada palavra. O último fragmento da gravação trouxe uma nova onda de emoção. Nós cuidaremos para que ele não descubra. E se ficar sabendo, os danos serão irreversíveis. Um turbilhão de emoções a atingiu como uma onda. A frase ecoava em sua mente, revelando uma nova verdade. O dinheiro, as promessas, tudo parecia girar em torno de algo muito mais profundamente enraizado. E, pela primeira vez, ela percebeu que talvez não fosse apenas sobre Carlos. Aquela situação poderia envolver a vida de outras pessoas também. Maria se levantou, o medo e a determinação se misturando em seu corpo. Eu vou confrontá-lo, decidiu, olhando para os amigos. Preciso que ele me diga a verdade. Não consigo viver assim, sem saber. Nos olhos de Júlio, ela leu preocupação e apoio. Luísa, com um olhar firme, acenou em concordância. Mas, ao mesmo tempo, houve um silêncio inexplicável que fustigava a sala. Nenhum deles sabia exatamente a que caminho aquela escolha os levaria. Maria respirou fundo. Estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia não ter volta, mas a verdade chamava, e ela não tinha outra escolha a não ser responder. E assim, após a tormenta emocional, uma pergunta surgiu em sua mente. Carlos me ama de verdade ou está apenas jogando mais um papel nesse teatro de mentiras? Esse pensamento a acompanhou enquanto ela se dirigia para a porta, a expectativa pesando nos ombros. O jogo estava apenas começando, e a próxima jogada poderia ser fatal. Maria fechou a porta atrás de si, o eco soando como um aviso. O corredor escuro moldava sua silhueta, e cada passo parecia pesado, como se estivesse carregando o peso do mundo. O coração lhe dizia para correr, mas a mente gritava por respostas. A verdade, essa delicada e aterrorizante coisa, estava à sua frente, pronta para ser revelada. Um calafrio percorreu sua espinha ao se lembrar daquelas palavras no vídeo. O que ele havia prometido? Para quem? E principalmente, por que nunca lhe contará? A câmara da sala parecia a única testemunha silenciosa da tormenta que fervilhava dentro dela. Enquanto caminhava, lembrou-se de momentos felizes, sorrisos, risadas e promessas sussurradas à luz da lua. Cada lembrança era como uma faca, cortando mais fundo em sua alma. O amor que ela tinha por Carlos não era simplesmente um sentimento, era uma construção, um lar. E agora, as paredes desse lar estavam se desmoronando. Ao chegar à casa onde viviam, Maria parou por um instante. O lugar estava silencioso, mas ela sabia que Carlos deveria estar lá,
talvez inconsciente da tempestade que se avizinhava. Respirou fundo, tentando encontrar coragem, mas a dúvida a invadia. E se tudo que acreditava fosse uma ilusão? Ao abrir a porta, a luz morna da sala iluminou o rosto de Carlos. Ele estava sentado no sofá, engrossando um documento. O jeito que se concentrava naquele papel parecia tão familiar e acolhedor, mas ao mesmo tempo tão distante. Aquela imagem lhe trouxe um conforto irreal, quase como se estivesse sonhando. Se soubesse o que ela descobriria, talvez não parecesse tão tranquilo. Oi, amor, disse ele, levantando os olhos, um sorriso que não alcançou os olhos. Você está bem? A voz dele, suave e carinhosa, a fez hesitar. Maria podia ver que ele estava preocupado, mas a verdade sobre a gravação a cobria como uma sombra, e o sorriso dele não era suficiente para afastá-la. Carlos, nós precisamos conversar, ela disse, a firmeza em sua voz surpreendendo até ela mesma. Sentiu uma onda de determinação empurrá-la para frente, e o momento havia chegado. Sobre o vídeo a expressão de Carlos mudou instantaneamente, como se uma tempestade tivesse se formando em seu olhar. O que você viu? O tom dele era sério, e já não havia o carinho que antes a envolvia. Maria respirou fundo. Vi você em uma reunião, com pessoas que estão envolvidas em algo perigoso. Carlos, você estava prometendo. Maria, não é o que você pensa. Ele se levantou, aproximando-se dela, a mão estendida, mas ela recuou. A dor em seu peito crescia. Não é o que eu penso. Então o que é? A raiva e a tristeza explodiam em sua voz. Você teve a chance de ser honesto comigo, e não foi. Carlos hesitou, os olhos em busca de algo no rosto dela. Eu só queria te proteger. É tudo por sua causa. Eu juro. Proteger? Puramente por sua causa? Você está me envolvendo em uma mentira. O que você precisa fazer? O que tem a ganhar com isso? O que é tudo isso? As palavras saíam de sua boca como uma torrente, cada uma mais pesada que a anterior. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Maria, e ela se sentiu exposta e vulnerável. Ao olhar para Carlos, não viu apenas seu marido, mas um homem cercado por segredos, e isso a feriu mais profundamente do que qualquer coisa. A tensão entre eles crescia, e a atmosfera estava carregada, prestes a explodir. O que você quer que eu diga, Maria? Quer que eu jogue tudo para o alto e te conte sobre coisas que não entendo? Não posso. A frustração fez a voz dele soar mais alta, e um silêncio pesado tomou conta da sala. O tempo pareceu parar. Maria fechou os olhos, absorvendo a verdade que estava se formando dentro dela. O que fazer a seguir? Confiar em Carlos ou confrontá-lo com o que achava que sabia? O amor dela era forte, mas a dúvida era ainda mais forte. Assim, nesse momento de decisão, uma questão insistia em sua mente. E se, por trás de todos esses segredos, existir algo que realmente pode devastar não apenas a confiança entre eles, mas a vida de outras pessoas também? Maria sabia que a decisão que tomasse naquele momento poderia mudar tudo. Era hora de render-se ao que a esperava na próxima esquina da vida. Maria sentia como se os muros ao seu redor estivessem desmoronando, e a sala onde vivia com Carlos se tornará um epicentro de incertezas. A tensão estava palpável, como uma corda esticada prestes a romper. Os olhos de Carlos, que antes encontravam conforto nos dela, agora eram sombras de um homem que escondia mais do que aceitava compartilhar. Maria, eu sei que parece complicado, mas você precisa entender que eu só queria proteger o que temos. A voz dele tremia, mas o olhar era firme. Era uma declaração que misturava desespero e determinação, como se ele tentasse escalar uma montanha sem saber onde o caminho levaria. Proteger? A que custo, Carlos? Ela não conseguia conter a raiva. A vida que construímos é baseada em confiança. Agora, tudo isso soa como uma explosão de mentiras. A cada palavra, a dor de perder não apenas seu filho, mas também a conexão que tinha com o marido, parecia mais intensa. Carlos hesitou. A expressão de seu rosto transmitia a luta interna que travava. Ele queria manter a segurança de sua vida, mas também a sinceridade que Maria exigia daquele relacionamento. Finalmente, ele sentou-se novamente, seu semblante exaurido. Está bem. Se é isso que você quer, eu posso te contar, mas você precisa se preparar. É mais do que você imagina. Maria sentiu um frio na barriga. O que poderia ser tão grande a ponto de Carlos hesitar? A curiosidade misturava-se com o medo conforme ele respirava fundo e começou a falar. Aquelas pessoas com quem você me viu, elas estão envolvidas em algo muito maior, um esquema que inclui coisas que nem consigo explicar.
Posso estar colocando nossa vida em risco pela minha decisão de me envolver com eles. Você se envolveu com criminosos? A incredulidade e a sensação de traição feriram-a como facadas. Por que não me contou isso antes? O que mais você esconde? Eu não queria que você ficasse preocupada. Eu achei que poderia resolver isso sozinho. O desespero na voz dele a fazia lembrar do passado comum que compartilhavam, e tudo que estavam perdendo. Resolveu como? Você se metendo em um buraco que poderia nos engolir? Maria estava aflita, as emoções explodindo. Nosso filho, você lembra dele? Eu acabei de perder a maior parte de mim, e parece que você está prestes a contribuir para mais desgraça. Eu queria fazer algo por nós, Maria. Sabe que sempre quis que nossas vidas fossem melhores, mas no fundo, a oportunidade apareceu e eu não pensei claramente. Fui ingênuo. Carlos agora parecia pequeno, desprotegido, um homem que se perdeu em suas próprias ambições. Enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Maria, uma nova forma de angústia a envolvia. O que deveria fazer com essa nova informação? Poderia confiar em Carlos novamente, sabendo que ele havia se metido em algo tão profundo e perigoso? Como poderia apoiá-lo diante de algo assim? Havia uma escolha agora: perdoar ou partir. Ambas as opções poderiam levá-la a um abismo sem fim. Ponderando esse dilema, Maria olhou dentro dos olhos de Carlos, buscando uma resposta, uma desculpa, um sinal de esperança. Ela sabia que precisava de mais do que palavras, precisava entender a extensão do envolvimento dele e o que isso significava para o futuro deles. Eu preciso saber tudo, Carlos. Não posso viver em um mundo onde a verdade não está clara. Você prometeu que construiria um lar comigo. Quero acreditar nessa promessa ainda, mas não posso continuar sem saber o que está em jogo. Ele balançou a cabeça, os olhos cheios de ansiedade enquanto ela falava. Maria sentiu que, ao se comprometer a ouvir a verdade, estava prestes a confrontar não apenas Carlos, mas a própria realidade de sua vida. O que mais ele não havia dito? O que mais estava escondido nas sombras? E, enquanto a conversa se desenrolava, um novo sobressalto surgiu, um som discreto vinda da porta da frente, alguém batendo. O coração de Maria pulou no peito. Quem poderia ser? Uma visita inesperada poderia mudar tudo novamente. O futuro se desenhava confuso, à espera da próxima revelação. Maria hesitou, a mente a 1000 por hora, tentando decifrar se aquilo era um milagre ou um pesadelo ainda maior. Olhou para Carlos, que permanecia em silêncio, os olhos fixos na porta, como se pudesse prever o que estava prestes a acontecer. A atmosfera na sala estava carregada, um manto de tensão que cobria até o ar ao redor. Você vai abrir? Carlos finalmente perguntou, mas a voz dele estava tão baixa que parecia mais uma prece do que uma questão. Não sei se quero. E se for alguém ligado a eles? A isso tudo? As palavras vieram tão rapidamente que mal deu tempo para pensar. Havia pavor na abordagem dela, uma preocupação legítima que fez Carlos se inclinar à frente, justamente ao momento em que o som da batida ecoou novamente. O aperto no peito de Maria era intenso. E se for alguém que souberá da nossa conversa? Como vou confiar em você sabendo que você não é quem eu pensei que fosse? Carlos manteve o olhar fixo, como se tentasse conectá-la a ele através do próprio desejo de proteger a família. Por favor, confie em mim, Maria. Se for alguém de quem eu não quero que você saiba, eu lidarei com isso. Sem saber se deveria abrir a porta, Maria respirou fundo. Olhando em volta, seu olhar se deteve nas fotos que estavam na parede, momentos felizes que pareciam tão distantes agora. O peso da perda, misturado com a traição, tornava tudo mais sombrio. Ela sabia que a vida dele jamais seria a mesma, mas tinha a sensação de que a frente ainda guardava segredos ainda mais obscuros. Com passos hesitantes, Maria caminhou até a porta. O som da madeira se arrastando ecoou como um pequeno tambor em sua mente. Ao abrir lentamente, ela se deparou com uma figura conhecida, mas também surpreendente. Era Ana, sua amiga de longa data, que parecia preocupada e ofegante, como se tivesse corrido. Maria, você precisa me ouvir. Ana exclamou, os olhos arregalados de aflição. Eu soube de algo que pode mudar tudo. Ana, é a última coisa que eu preciso agora. Maria começou, mas Ana a interrompeu. Não, você precisa saber. É sobre Carlos e esse grupo com o qual ele se envolveu. Eles não são quem você pensa que são. A situação é muito mais perigosa. Carlos se aproximou, a apreensão estampada no rosto. Como você sabe disso? Eu não tenho tempo para explicar todos os detalhes, mas ouvi coisas que você não imagina.
Eles estão envolvidos em algo muito maior do que só crimes comuns. A inquietação na voz de Ana fez o coração de Maria disparar. Cada palavra que sua amiga proferia parecia uma facada que atingia de forma direta. Maria, não acredita nela. Carlos interveio, quase suplicando. Ela não sabe do que fala. Mas a convicção de Ana começava a romper as defesas de Carlos. Se você soubesse o que eu sei, nunca teria entrado nessa. Não é só sobre vocês, mas sobre vidas em risco. Maria começou a sentir que o chão sob seus pés estava se desmanchando. O olhar perdido de Carlos, a urgência de Ana, tudo parecia girar ao seu redor. Qual é a verdade, Carlos? Ela perguntou, a voz quase quebrando. Por que Ana está tão preocupada? O que mais está em jogo? Nesse momento, o pânico tomou conta do ambiente, e as revelações começaram a deslizar como areia entre os dedos. Maria sentia que estava em uma batalha entre o amor e a necessidade de proteção, enquanto a amizade e a confiança eram testadas até o limite. E, naquela fração de segundo em que todos olhavam uns para os outros, uma nova batida na porta interrompeu o momento, mais forte e ameaçadora, como um trovão. O coração de Maria disparou novamente. Quem mais poderia estar lá fora? E o que mais estava prestes a ser revelado? Ao se virar para a porta novamente, uma única pergunta ecoava em sua mente. Estavam prontos para encarar a verdade que viria à tona, ou a destruição seria irreversível? Maria se preparou para o que poderia ser a maior tempestade que já enfrentou. A tensão na sala era densa, como um nevoeiro que se recusa a se dissipar. O coração disparado, ela sentiu que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. Carlos a olhava com um misto de apreensão e desespero, enquanto Ana, sua amiga leal, se mantinha firme, como um bastião em meio ao caos. Batida na porta ecoou novamente, mais insistente, como se pedisse passagem para segredos que não poderiam permanecer escondidos. Maria trocou um olhar nervoso com Carlos, uma troca silenciosa que carregava séculos de amor e desconfiança ao mesmo tempo. Estamos prontos para o que vier, questionou Ana, a voz suave, mas firme. A verdade pode ser dolorosa, mas é a única maneira de salvar o que restou. Com a mão trêmula, Maria girou a maçaneta e abriu a porta. Uma lufada de ar fresco entrou, misturando-se à tensão, e do outro lado estava Felipe, um conhecido do bairro, que tinha expressão sombria e preocupada. Desculpem a interrupção, mas eu precisei vir aqui. O que vocês vão fazer sobre Carlos e esse grupo? Eles estão em perigo. Ele falava rápido, seu olhar passando de Maria para Carlos e de volta. Maria sentiu um frio na barriga. O que você sabe? Perguntou, a voz firme apesar do medo. Felipe hesitou, mas a urgência o empurrou para a frente. Tem rumores. Carlos não está apenas envolvido, ele pode ser a peça-chave em algo realmente grande. Há pessoas que não vão parar até manter tudo sob controle, e eles não têm medo de sacrificar quem estiver no caminho. Carlos não havia se movido, seu semblante se tornará sombrio. Você não sabe do que está falando, Felipe, ele protestou, a defensiva em seu tom. Se eu não soubesse, não estaria aqui. O que você fez, Carlos? Felipe estava exasperado. Você precisa tomar uma atitude, porque isso pode arrastar não somente você, mas todos ao seu redor. Já é hora de parar de esconder. Maria, absorvendo cada palavra, virou-se para Carlos. A lufada de ar que entrará pela porta já não era fresca. A sala começou a parecer uma armadilha. Carlos, é verdade? Você está envolvido em algo muito maior, algo que pode colocar nossas vidas em risco? Ela perguntou, a voz embargada e cheia de firmeza. Carlos olhou para baixo, a entrega de um homem em suas últimas defesas. Eu nunca quis te envolver nisso. Eu só queria. Queria o quê? Lançou Maria, a frustração tomando conta dela. Queria proteger a mim? A nossa família? Roubar a nossa paz, talvez? O que mais você está escondendo? Os olhos de Carlos estavam cheios de lágrimas, mas a raiva ainda dominava. Eu me deixei levar, Maria. O dinheiro, a ambição. Juro que não queria te machucar, mas eu preciso consertar isso. Consertar como? Só posso pensar que você quer fazer isso, mas que prova você tem de que pode sair vivo dessa situação? Que o que está acontecendo não irá nos consumir. O desespero ficou evidente em sua voz. Ana, sempre presente, interveio. Podemos ajudá-lo, Carlos. Mas precisa ser honesto. O que você sabe? O que mais corre em risco? Foi nesse momento que outra revelação se fez presente. Carlos, com os olhos arregalados, fez um esforço para se concentrar antes de falar.
Eu ouvi que outro grupo, rival, está a caminho. Se descobrirem que consegui mestre por uma brecha, vamos estar todos em perigo. Maria sentiu um nó na garganta. A dor da perda ainda queimava, e agora aquele turbilhão de traumas estava prestes a alcançar novos patamares. Achegou-se e segurou a mão de Carlos a fim de garantir que ainda existia um elo entre eles. Vamos fazer isso juntos, Carlos. Mas quero que você me diga cada detalhe, não posso me permitir ignorar o que está em risco. Vamos também aproveitar isto e fazer uma investigação, afirmou Felipe, a mente já trabalhando em soluções. Temos que descobrir o que está acontecendo e quais são os próximos passos. A determinação começou a substituir a incerteza. Ao ver seus amigos assim tão engajados, Maria percebeu que não estava sozinha, e que cada um deles estava pronto para apoiar um ao outro em meio ao tumulto. A sala, antes um campo de guerra de emoções, se tornava uma fortaleza de resiliência. Maria sabia que a verdade poderia finalmente uni-los, não em torno da dor, mas de uma luta pela justiça e pela proteção do que amavam. Ela olhou para Carlos, e apesar de todas as dúvidas, fez a escolha de acreditar que ele ainda poderia ser o homem que diagramou sua vida. Agora, vamos enfrentar isso de frente, afirmou, a voz ecoando com a força que há muito não sentia. Pela primeira vez desde a perda de Lucas, a chama da esperança acendeu novamente em seu coração. O caminho seria difícil, mas estava disposta a lutar por seu amor, por sua família e por sua comunidade. Eles se prepararam para enfrentar o desconhecido, e juntos, a verdade não só emolduraria o futuro, mas tornaria-os mais fortes do que nunca. Maria decidiu que, independentemente do que encontrasse, estava pronta. E assim, unida com Carlos, Ana e Felipe, a história estava prestes a se desdobrar em um novo horizonte que prometia a verdade e a coragem necessárias para confrontar um futuro repleto de desafios, mas também de possibilidades. E, neste momento de renovação, ficou claro, o amor exigia mais do que palavras, exigia verdade, comprometimento e uma força maior que os desafios. E essa força, Maria estava determinada a descobrir, a qualquer custo. Agora mais do que nunca, é a sua chance de fazer parte desta jornada. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que outras pessoas também possam se inspirar. Comente suas reações e sentimentos sobre este desfecho intensamente emocional. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. A hora é agora.